Olá, pais e alunos. Nós vamos dar início então à nossa aula de hoje, quarta-feira, 22 de abril. Hoje nós vamos estar trabalhando números compostos e primos. O que são números compostos e o que são números primos? Nós vimos nas aulas anteriores como encontrar os divisores de um número. Para um número ser divisor do outro, só lembrando, ele tem que dividir e dar um resto zero. Por exemplo, 6. De 1 até 6. Quais desses números dividem por 6? Nós sabemos que 1 ele é divisor de todo número, então 1 é divisor de 6. O 2 é divisor de 6. Para saber, a gente tem que fazer um rascunho. Pega o 6 e divide por 2. Se der zero de resto, ele é divisor de 6. Se sobrar algum resto, não é divisor. Então, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 é 6. 6 tira 6 fica nada. Então, 2 é divisor de 6, porque 6 dividido por 2 fica zero de resto. 3 é divisor de 6? Sim. 6 dividido por 3 é 2, então é divisor. 4 é divisor de 6? Não. 5 é divisor de 6? Não. E 6 é divisor dele mesmo? Sim. 6 é divisor de 6. Lembrando que sempre o 1 é sempre divisor de qualquer número e o próprio número também é divisor dele mesmo. Tá? Então aqui, ó, só de olhar a gente já sabe que o 1 é divisor de 6 e ele mesmo é divisor dele mesmo, certo? 8. Quais são de 1 até 8? Quem divide por 8? Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4 e o próprio 8. Então, o 8 tem 1, 2, 3, 4 divisores. O 10, quais números de 1 até 10 são divisores de 10? 1 é divisor de 10, o 2 é divisor de 10, o 5 é divisor de 10 e o próprio 10 é divisor dele mesmo. Então, o 10 possui 1, 2, 3, 4 divisores. Então, o que são números compostos? Números compostos são aqueles números que possuem mais de dois divisores. Ó, o 6 possui 1, 2, 3, 4 divisores. Então, 6 é um número composto. O 8 possui 1, 2, 3, 4 divisores. Então, o 8 é um número composto. O 10 possui 1, 2, 3, 4 divisores. Então, o 10 é um número composto. Para um número ser considerado um número composto, ele tem que ter mais de 3 divisores, de 3 ou mais divisores para ele ser considerado um número composto, ok? Então, e os números primos? O que são os números primos? Números primos são aqueles números que só se dividem por um e por ele mesmo. Um número primo é aquele número que só divide por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 3. De 1 até 3, quem divide por 3? 1 e ele mesmo. O 2 não divide por 3. Então, o 3 é um número primo por quê? Porque só divide pelo 3 o 1 e ele mesmo. Ou seja, dois divisores, que é o 1 e ele próprio. O 5 é um número primo, por quê? De 1 até 5, quem divide por 5? Só o 1 e o 5. O 2 não divide por 5, o 3 não divide por 5 e o 4 não divide por 5. Sempre vai sobrar resto. Então, o 5 é um número primo porque só possui dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. E o 11? De 1 até 11, quem divide por 11? O 1 e ele mesmo. Ó, eu vou tentar dividir 11 por 2 para vocês verem. 11 dividido por 2. 5 vezes 2 é 10. 11 tira 10 fica 1. Então, o 2 não é divisor de 11. Vamos ver o 3. 11 dividido para 3. 3 vezes 3 é 9. 11 tira 9
fica 2, sobrou 2 de resto. Então, o 3 também não é divisor de 11. E assim por diante. Se vocês forem dividir 11 por 4, vai sobrar resto. Se vocês forem dividir 11 por 5, vai sobrar resto. Então, os únicos números de 1 até 11 que dividem por 11 é o 1 e ele mesmo. Os únicos números de 1 até 5 que dividem por 5 é o 1 e o próprio 5. E os únicos números de 1 até 3 que dividem por 3 é o 1 e o próprio 3. Por isso esses números são chamados de números primos. Por quê? Porque os únicos números que dividem por eles é o 1 e ele próprio. Então, os números compostos são aqueles números que possuem mais de 3 divisores, de 3 ou mais divisores, tá? E os números primos são aqueles que possuem só 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Só dividem por ele o 1 e ele mesmo, ok? No próximo vídeo, então, eu explico para vocês as atividades de hoje.